Imagine esta cena. Um homem parado na entrada da sua casa, em um bairro silencioso, carrega uma minivan com bolas de futebol, marmitas, cadeirinhas infantis. Os amigos o veem e pensam: que responsável, que bom pai. Mas Arthur Schopenhauer, mestre do pessimismo filosófico, o chama de tolo. Por quê? Não porque não ame as crianças, não, mas porque não entende como a vida realmente funciona. Se os filhos viessem ao mundo apenas por um ato de razão pura, você acha que a humanidade continuaria a existir? A resposta de Schopenhauer foi um não ensurdecedor. Eis o problema de ter filhos. Você não cria felicidade, você cria sofrimento. Você não ergue uma família, ergue uma prisão. Você não se torna homem, você se torna escravo. E se pensa que ter filhos é o seu propósito, Schopenhauer tem algo a lhe dizer. Caminhe por qualquer parque, qualquer fila de carros na porta da escola, qualquer reunião de família, e você os verá. Homens que confundiram impulso biológico com escolha consciente, dever com desejo, programação social com chamado pessoal, trocam fraldas às 3 da manhã e chamam de amor, fazem horas extras para pagar a creche e chamam de responsabilidade. Sacrificam seus sonhos pelas necessidades dos filhos e chamam de maturidade. E acreditam que isso os torna completos. Mas Schopenhauer pensava diferente. A vontade de viver é a raiz de todo sofrimento. E a procriação é sua armadilha mais astuta. Esses homens são vítimas do que Schopenhauer chamava de o engano mais sofisticado da existência humana. Acreditam que escolheram ter filhos, quando na realidade foi a biologia que escolheu por eles. Eis o que não percebem. Cada espectador desse drama doméstico está fazendo cálculos. Os inteligentes reconhecem a jaula. Os sábios veem as correntes. Os iluminados se afastam por completo. Por quê? Porque Schopenhauer diz algo sobre a natureza humana que a maioria dos homens jamais entende. Não respeitamos o sacrifício evidente. Nós o compadecemos. Não admiramos a escravidão voluntária. Nós a questionamos. Não invejamos os sobrecarregados. Evitamos nos tornar como eles. E desse equívoco nasce o primeiro erro catastrófico. O homem de família confunde seu fardo com seu propósito. Assina cheques que sua felicidade não pode cobrir. Inicia uma guerra contra seus próprios interesses que nunca poderá vencer. Schopenhauer tinha uma regra sobre isso. A vida é essencialmente sofrimento, e gerar vida é multiplicar sofrimento. Mas o pai moderno viola esse princípio sem parar. Traz consciência para um mundo de dor, cria seres destinados à decepção, transforma sua própria existência em uma máquina de perpetuar miséria. E quando a realidade o atinge, atinge sem piedade. Todo amor nasce do impulso sexual, por mais etéreo que se disfarce. Eis a verdade que destrói a maioria dos homens que têm filhos. Você não escolheu essa vida, foi seduzido para dentro dela. Aquele instante em que se apaixonou, em que foi arrastado pela fantasia romântica, em que começou a falar de nosso futuro juntos. Você não estava tomando decisões racionais. Estava sendo manipulado pelo que Schopenhauer chamava de truque da espécie para garantir sua continuação. Schopenhauer entendia isso com perfeição. A natureza cumpre seus fins através da ilusão. O amor é a ilusão que engana o indivíduo a servir à espécie. O homem age pelo impulso, não pela filosofia. Deixa-se levar por fantasias românticas e esquece de fazer as perguntas fundamentais. Eu realmente quero as responsabilidades da paternidade? Estou preparado para os custos financeiros e emocionais? Já considerei o que sacrificarei com essa escolha? Esta decisão nasce da razão ou apenas de programação biológica? E isso ele só percebe quando já é tarde demais. Cada decisão romântica é uma escolha filosófica onde você só pode perder a liberdade. No melhor dos cenários, você ama seus filhos, mas chora pelas possibilidades que matou. No pior, os odeia em silêncio e lamenta a vida que perdeu. Porque eis a verdade sombria sobre o impulso reprodutivo. Ele não se importa com a sua felicidade, não considera seus sonhos,
Move-se em silêncio, golpeia com precisão e desaparece antes que você perceba que foi capturado. O que possui verdadeira sabedoria não cai em delírios românticos. Não precisa provar seu amor através da procriação. Não precisa validar sua relação com a reprodução. Não precisa ser pai para sentir-se completo como ser humano. E é aqui que ter filhos se torna verdadeiramente perigoso. Você sacrifica o seu eu autêntico por um papel que a sociedade aplaude, mas que a filosofia condena. Um homem só pode ser ele mesmo enquanto permanece sozinho. E se não ama a solidão, não amará a liberdade, porque apenas quando está só é realmente livre. Schopenhauer sabia que liberdade e paternidade são fundamentalmente incompatíveis. O momento em que você se torna responsável por outra consciência, deixa de ser plenamente responsável por si. Mas o pai moderno faz o oposto. Assume responsabilidade por seres que devorarão seus recursos, consumirão sua atenção, monopolizarão seu tempo por décadas. Garante que a solidão se torne impossível, que a liberdade vire memória, que a escolha autêntica vire fantasia. E sabe o que acontece quando você se torna o eternamente responsável? Atrai a atenção de um universo que o vê como recurso a ser drenado. Não pelo amor, essa é a grande mentira romântica, mas pela extração sistemática do seu tempo, do seu dinheiro, da sua energia, das suas possibilidades. O pai vira alvo de exigências intermináveis. Os filhos precisam de comida, abrigo, roupas, educação, diversão, apoio emocional, vigilância constante. A esposa precisa de parceria, atenção, validação e divisão das tarefas domésticas. A sociedade precisa que ele seja provedor, protetor, modelo, contribuinte. Enquanto isso, ele pensa que está vencendo porque o chamam de responsável. Não enxerga que lhe arrancaram sistematicamente tudo aquilo que o fazia indivíduo. Schopenhauer chamava isso de cegueira da vontade. A incapacidade de ver que um aparente propósito esconde escravidão real, que um sentido evidente oculta vazio verdadeiro, que a aprovação social muitas vezes antecede a destruição pessoal. Num mundo de demandas infinitas sobre recursos finitos, cada compromisso parental se torna corrente, cada evento escolar vira obrigação, cada viagem em família se transforma em dever custoso, cada história de ninar é tempo roubado dos seus próprios pensamentos, e todos acabam dependendo de você quando se torna indispensável. Pessoas que poderiam ser iguais se tornam fardos, relações que poderiam ser livres se tornam impostas, escolhas que poderiam estar abertas se tornam predestinadas. Isso é o que Schopenhauer chamava de sofrimento do apego, quando a sua felicidade vira refém das necessidades alheias, quando a sua paz depende da satisfação dos outros, quando a sua liberdade se converte na segurança deles. E a solução nunca é o que o pai imagina. O prazer que um homem sente ao esperar e desejar uma satisfação particular é apenas um adiantamento do gozo, mas é depois descontado, pois quanto mais aguardamos algo, menos o desfrutamos quando chega. Eis a verdade que pulveriza a justificativa da paternidade. A promessa de um legado é a piada mais cruel da filosofia. Você acredita que está criando algo que sobreviverá a você, que honrará sua memória, que levará adiante seus valores. Mas o que realmente cria é sofrimento disfarçado de continuidade, porque um legado construído sobre consciência está edificado em areia movediça. Seus filhos não se lembrarão de você como deseja, não carregarão seus sonhos, seguirão os deles, não honrarão seus sacrifícios, os tomarão como devidos, ou até os desprezarão. Schopenhauer descreveu isso com precisão. Cada indivíduo, cada aparição humana, é apenas outro breve sonho do espírito eterno da natureza. Mas o pai vive da ilusão oposta, de que a reprodução gera significado permanente em vez de distração temporária do vazio. Observe o que acontece com homens que baseiam sua identidade nos filhos. O empresário de sucesso vira o pai do Joãozinho. Suas conquistas se tornam secundárias frente ao papel de pai.
Sua identidade é sequestrada por seres que não pediram para nascer e que talvez nem gostem dele quando crescerem. A suposição de que filhos darão sentido à vida é a inversão da verdade filosófica. O verdadeiro sentido nasce do que você cria, não do que você procria. O legado autêntico nasce das ideias, não do DNA. A imortalidade genuína vem da contribuição para a compreensão humana, não do aumento da população. E aqui está a consequência prática devastadora. Seus filhos viverão suas próprias vidas, irão embora, formarão suas famílias, perseguirão seus interesses. O período intenso de criação dura 18 anos, mas o período de viver com suas escolhas dura a vida inteira. Assim, você troca décadas de liberdade por décadas de responsabilidade, na esperança de construir vínculos que talvez morram junto com a independência dos filhos. Enquanto isso, o homem que escolheu o desenvolvimento filosófico em vez da reprodução biológica usou as mesmas décadas para dominar habilidades, criar arte, levantar empresas, explorar ideias, acumular sabedoria. Qual vida tem mais sentido autêntico? A do homem que passou 20 anos trocando fraldas, ou a do homem que passou 20 anos mudando o mundo? Toda satisfação, aquilo que chamamos felicidade, é na verdade e essencialmente sempre negativa, nunca positiva. Schopenhauer compreendia que o que chamamos de alegria da paternidade é apenas alívio da ansiedade de não ter filhos. Uma ansiedade criada artificialmente pela sociedade e depois oferecida como cura através da criança. Mas eis a realidade econômica que destrói a fantasia da paternidade. Filhos não completam você financeiramente. Eles o esgotam sistematicamente, não apenas em dinheiro, mas em oportunidades, em flexibilidade, em escolha. O pai acredita que investe no futuro da família, mas na realidade está hipotecando seu presente por um retorno incerto que pode nunca se materializar. A vida de cada indivíduo é, na verdade, uma tragédia, mas vivida nos detalhes parece comédia. Observe a farsa de planejar as finanças para os filhos. Você calcula custos universitários que crescerão mais rápido do que sua capacidade de poupar. Orça gastos médicos que se multiplicarão além das suas projeções. Planeja atividades e oportunidades que se expandirão além dos seus meios. Enquanto isso, o homem sem filhos investe o mesmo dinheiro em ativos que se valorizam. Desenvolve habilidades que aumentam seu poder econômico. Mantém a flexibilidade para aproveitar oportunidades que exigem decisões rápidas. Quem tem mais segurança genuína depois de 20 anos? Mas a escravidão econômica vai mais fundo que o dinheiro. Filhos criam o que os economistas chamam de dependência de trajetória. Cada escolha limita as futuras. Você não pode mudar de cidade facilmente por causa do distrito escolar. Não pode mudar de carreira por causa da necessidade de estabilidade de renda. Não pode arriscar no empreendedorismo porque há dependentes que precisam de segurança. O homem sem filhos mantém o que Schopenhauer mais valorizava: a opcionalidade. A liberdade de mudar de direção quando surgem novos sinais. A capacidade de perseguir oportunidades quando aparecem. A escolha de priorizar experiências em vez de obrigações. Isso não é egoísmo, é coerência filosófica. Se a vida é sobre escolha consciente e não sobre programação biológica, então preservar a escolha se torna imperativo moral. Toda vontade nasce da falta, da carência e, portanto, do sofrimento. Eis a visão mais brutal de Schopenhauer. Cada ser consciente que você cria herda a estrutura fundamental da existência. Sofrimento entrecortado por breves intervalos de alívio. Você não está dando o presente da vida, está impondo o fardo da consciência. Pense no que realmente faz quando tem filhos. Cria seres que sentirão dor física e doença, decepção emocional e corações partidos, ansiedade existencial diante da morte e do vazio, rejeição social e fracasso profissional, a degradação lenta da velhice e a mortalidade inevitável. Teria sido melhor que nada existisse, pois na terra há mais dor que prazer. Toda satisfação é apenas transitória.
gerando novos desejos ou novos tormentos. E a agonia do animal devorado é sempre maior que o prazer do devorador. Mesmo assim, nos convencemos de que criar mais consciência é virtude em vez de crueldade. O pai olha para seu filho dormindo e sente amor, sem perceber que garantiu a esse ser inocente um destino de sofrimento profundo, traição, fracasso, perda, morte, apenas pelo fato de ser consciente. E aqui surge a pergunta filosófica que despedaça a justificativa da paternidade. Se pudesse escolher entre nunca existir ou viver uma vida de prazeres e dores, o que escolheria racionalmente? Não pode perguntar aos que não nasceram, mas pode encarar honestamente sua própria experiência. Quanto da sua vida foi verdadeira satisfação e quanto foi descontentamento, ansiedade, sofrimento? O ponto de Schopenhauer não é que a vida não contenha prazer, mas que os prazeres não justificam as dores, e criar novos seres garante ambos. O homem iluminado entende que não criar consciência é ato de compaixão, não de egoísmo. Você está poupando seres potenciais do sofrimento garantido. Recusa-se a multiplicar a dor do mundo. Escolhe a sabedoria em vez do instinto biológico. Por isso as grandes tradições filosóficas, budismo, ascetismo, sempre viram a procriação como problema filosófico. Elas compreendiam o que a cultura moderna esqueceu. Criar consciência é criar sofrimento. Um homem pode fazer o que deve, mas não pode desejar o que deve desejar. Schopenhauer sabia que a maioria dos nossos impulsos não é genuinamente nossa, mas implantada por forças sociais que lucram com nossas escolhas, mesmo quando nós não lucramos. E em nenhum lugar isso é mais evidente do que na pressão social para ter filhos. Desde o nascimento, a sociedade programa você para enxergar a paternidade como destino inevitável e não como opção. Colocam caminhõezinhos em suas mãos e dizem que um dia será provedor. Você vê heróis de filmes lutando por suas famílias. Ouve mensagens sem fim sobre carregar o sobrenome adiante, mas essa programação serve à sociedade, não a você. A sociedade precisa de trabalhadores, contribuintes, consumidores, soldados. Precisa de gente disposta a sacrificar a realização pessoal pela estabilidade coletiva. Precisa de indivíduos que priorizem a continuidade do grupo sobre o desenvolvimento individual. As massas não passam de cópias mal executadas. O homem que tem filhos porque assim se faz, não está tomando uma decisão filosófica, está executando um programa social. Torna-se cópia de gerações passadas em vez de expressão original da própria consciência. E Schopenhauer sabia. O conformismo social é inimigo da sabedoria autêntica. Quando você faz o que todos fazem, recebe o que todos recebem. Uma vida de desespero silencioso disfarçada de responsabilidade normal. O homem realmente filosófico questiona os pressupostos básicos. Por que devo me reproduzir? O que realmente ganho com a paternidade? Como ter filhos serve ao meu desenvolvimento autêntico? O que eu faria da minha vida se ignorasse por completo as expectativas sociais? Essas perguntas aterrorizam a maioria, porque revelam o vazio sob o programa. Mostram quanto do que chamamos natural é, na verdade, consentimento fabricado para sustentar sistemas que não se importam com o florescimento individual. O homem sábio reconhece que pressão social e verdade filosófica muitas vezes apontam em direções opostas. A sociedade quer que você tenha filhos porque precisa de futuros participantes. A filosofia sugere não tê-los porque consciência é sofrimento. A sociedade diz que paternidade é plenitude. A filosofia revela que plenitude vem da sabedoria, não da reprodução. A sociedade promete que filhos dão sentido à vida. A filosofia demonstra que o sentido vem da compreensão, não da dependência. Escolha filosofia em vez de sociologia. Escolha consciência em vez de conformidade. Escolha seu desenvolvimento autêntico em vez das exigências reprodutivas da sociedade. O homem sábio é aquele que sabe quem é e o que é o mundo.
O homem que entende quem é não precisa de filhos para validar sua existência. O homem que entende o que é o mundo não deseja impor nova consciência dentro dele. É isso que muda quando você deixa de ver a paternidade como obrigação e começa a vê-la como opção. Torna-se mais autêntico, não menos, mais pleno, não menos, mais sábio, não menos. Porque a verdadeira plenitude não precisa se reproduzir. Ela se mostra no seu trabalho, aparece nas suas relações, se manifesta na sua compreensão. As pessoas percebem a plenitude genuína como percebem a sabedoria verdadeira, não porque você fale sobre ela, mas porque a experimentam ao interagir com você, não porque você prove através da procriação, mas porque demonstra através da profundidade do seu ser. E Schopenhauer sabia disso. A satisfação duradoura nunca é sobre criar mais consciência, mas sobre desenvolver a que já possui. Às vezes, você precisa focar no seu trabalho, às vezes em cultivar relações, às vezes em buscar entendimento. Mas o pai tem apenas um foco: os filhos. Assim, todo problema parece ter que ser discutido em família. Toda decisão parece afetar as crianças. Toda oportunidade deve ser avaliada pelo impacto sobre as responsabilidades parentais. Já o homem filosófico tem muitos focos: desenvolvimento pessoal quando apropriado, buscas intelectuais quando fazem sentido, expressão criativa quando nasce a inspiração, compreensão espiritual quando é chamada. Essa diversidade é o que o torna verdadeiramente sábio. Não porque seja egoísta, mas porque é completo. Não porque fuja da responsabilidade, mas porque a escolhe conscientemente. Não porque rejeite o amor, mas porque não o confunde com compulsão biológica. Ele aprendeu a maior lição de Schopenhauer. Que sabedoria é compreender a realidade, não perpetuá-la. Que plenitude vem da consciência desenvolvida, não multiplicada. Que o verdadeiro sentido nasce do insight filosófico, não da produtividade biológica. Talvez a pergunta não seja como posso ser um bom pai, mas como posso desenvolver sabedoria autêntica? Como posso compreender a existência em profundidade? Como posso viver segundo a razão e não segundo o instinto? A coisa mais inteligente não é aprender a ser um pai melhor, mas tornar-se mais consciente, mais questionador, mais filosoficamente sofisticado, mais disposto a escolher a razão em vez da reprodução. Porque quando você se torna alguém que entende a vida, em vez de alguém que apenas a perpetua, quando se torna alguém que desenvolve sabedoria em vez de dependência, quando se torna alguém que pensa profundamente em vez de alguém que se reproduz automaticamente, é aí que descobre o que é existência autêntica. E isso não exige filhos, na verdade, exige o contrário: a coragem de escolher consciência em vez de biologia, sabedoria em vez de conformidade, desenvolvimento filosófico em vez de programação reprodutiva. A ideia de que filhos são necessários para uma vida com sentido é o maior inimigo da filosofia. Schopenhauer entendeu o que a maioria dos homens só começa a perceber agora. A decisão de ter filhos é a escolha mais importante que você nunca fará conscientemente, a menos que a faça conscientemente. Por milênios, os homens foram autômatos biológicos, arrastados por ilusões românticas para compromissos reprodutivos que jamais avaliaram filosoficamente. O resultado: séculos de sofrimento masculino disfarçado de plenitude, escravidão financeira disfarçada de responsabilidade, inconsciência filosófica disfarçada de maturidade. Mas vivemos em tempos sem precedentes. Pela primeira vez na história, você tem controle reprodutivo total, independência econômica das estruturas familiares, permissão social para permanecer sem filhos, quadros filosóficos para entender essas escolhas, a guia de pensadores como Schopenhauer. A análise filosófica respalda sem reservas as conclusões mais sombrias. Ter filhos significa o triunfo da biologia sobre a filosofia, da inconsciência sobre a consciência, da programação social sobre a autenticidade individual. Não ter filhos significa escapar do programa biológico disfarçado de amor.
Evitar a multiplicação do sofrimento disfarçada de sentido. Preservar a liberdade autêntica disfarçada de egoísmo. Manter a coerência filosófica disfarçada de esterilidade. E a última pergunta de Schopenhauer assombra todo homem que pensa. Não deveria um homem ter compaixão suficiente pela geração futura para poupá-la do fardo da existência? A resposta é sim, e é justamente por isso que não ter filhos é a coisa mais sábia que você pode fazer.